Então, primeiramente, bom dia a todos. Nossa equipe é formada pelo Gustavo Dalla Costa, pelo Lucas Fachin, pelo Matheus Dalla Costa, eu, Vinícius Provenci e pelo Vinícius Deconto. O título da nossa pesquisa é a viabilidade econômica do cultivo da alface americana irrigada em estufa na região de Formosa do Sul, Santa Catarina. A alface, ela possui como nome científico Lactus sativa. Ela foi descrita por Linneu e ela é uma planta da família Asteraceae e possui como ciclo anual. Ela é de origem de um clima temperado, então, por ser de um clima temperado, ela é cultivada e tem uma grande aceitação por parte da população e dessa maneira ela é consumida basicamente em todo o território brasileiro. Então, a alface, antes dos anos 2000, por aí, ela era cultivada tradicionalmente cultivada em canteiros, mas a partir do ano 2000, com a evolução da plasticultura nacional e com a chegada das estufas, ela foi amplamente difundida ao cultivo da alface em estufas. E a partir desse cultivo nas estufas, se deu o aumento da produtividade da alface, como nós temos um clima, uma temperatura controlada por aparelhos e uma irrigação controlada por aparelhos, se deu o aumento da produtividade dessas alfaces. Segundo dados da IPAGRE de 2018, a empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, em 2018, tinha 86.799 hectares de alface cultivada, sendo desses 86.799, 25% dessa área total da alface americana, que é o foco das nossas pesquisas. Então, a alface americana, ela possui índices de crescimento em relação à aceitação pelo mercado consumidor, pelo fato de elas apresentarem folhas mais espessas. E por apresentarem folhas com uma espessura maior, ela contém um melhor sabor, uma maior crocância e uma maior durabilidade após a colheita. E por apresentar essa maior durabilidade após a colheita, a alface americana possui uma grande aceitação pelas indústrias de processamento mínimo, pelo fato de se comparar com as cultivares concorrentes, dá para se dizer, ela consegue suportar melhor esse processo, justamente por esse fato dela conseguir ter uma maior durabilidade após a colheita. A alface americana, ela é sensível a baixos níveis de temperatura e umidade. Ela também é uma planta sensível a altas temperaturas e alta intensidade de radiação solar, que pode causar manchas em suas folhas, danificando todo o produto. Devido a essas limitações, o cultivo protegido em uma estufa ele pode aumentar muito a qualidade do cultivo da planta. Assim, a gente inicia um estudo de viabilidade econômica que visa determinar os custos dos processos de produções com o objetivo de um maior lucro possível ao longo prazo e maximizar a capacidade produtiva de forma a reduzir as despesas operacionais e maximizar a rentabilidade do capital empregado para perpetuar os negócios de forma sustentável. Para isso, vamos utilizar a metodologia do multi-índice aplicada, que além dos indicadores de retorno e risco, apresenta também indicadores de sensibilidade, sendo eles o TMA% e o FC. Também vamos utilizar a simulação de Monte Carlo, que ela envolve investimentos de capitais em ambientes de incertezas e possibilidades. Dispõe de técnicas e modelos matemáticos e estatísticos que podem subsidiar decisões que envolvem a mensuração de valores futuros e rentabilidade sobre os investimentos com base na expectativa de geração de caixa livre futuro. Para realizar os cálculos foi utilizado o aplicativo do software do Savep, que ele consiste em um sistema gratuito de análises de viabilidade econômica de projetos de investimentos. No módulo da metodologia serão descritas as etapas que serão realizadas esse projeto. Esse projeto ele se trata de uma pesquisa classificada como quantitativa, que nos permite analisar essa pesquisa, esse projeto, de uma maneira prática e fácil para a gente poder relacionar os dados. Os materiais e os métodos que foram utilizados foram separados em serviço de operação e manutenção, que seriam reparo, energia elétrica e mão de obra. Os materiais de operação seriam a estufa, ela será realizada por uma empresa terceirizada, então não foi relacionado esses materiais da estufa. E o sistema de irrigação, as mudas, o adubo e a embalagem para a venda do produto final.
Também nessa relação foi colocado o tamanho da construção, que será totalizado em 630 metros quadrados. A construção da estufa será realizada por uma empresa terceirizada e a manutenção e o projeto serão geridos pela família de Conto, que é a família do projeto. Esses métodos, juntamente com os dados, foram processados no site do SAVEP, realizado nas operações da simulação Monte Carlo e metodologia de multiíndice. Os dados sobre os investimentos iniciais, então, foram a compra das 3 estufas, que o valor de cada uma é de R$ 21.331,77, totalizando um valor de R$ 63.995,31. E a irrigação, que o custo dela será de R$ 14.450, totalizando um valor inicial de R$ 78.445,31. A instalação da estufa e os reparos serão efetuados pela empresa ao qual o agricultor contratou. Os demais sistemas serão adquiridos na cidade de Formosa do Sul mesmo, e montado pelo agricultor, o qual já possui uma experiência na área, ajudando assim também a diminuir os gastos com a equipe de montagem. A adubação dos canteiros, então, também será efetuada com compostagem, que será feita na propriedade, aproveitando a abundância que tem de dejetos animais e material orgânico vegetal, até curtir e estar pronto para utilizar. Então, a vantagem disso também é a diminuição dos gastos químicos, sobrando mais no valor de receitas. Dados sobre os custos de operação e manutenção. Então, basicamente, os custos serão com reparos, mudas, adubações, energia elétrica, embalagens para venda e mão de obra. Todos foram contabilizados anualmente. Então, os reparos terão um custo anualmente de R$ 380. As mudas serão 52.560 mudas, totalizando um valor de R$ 10.512. A adubação, totalizando um valor de R$ 2.759,4. A energia elétrica de R$ 2.040. As embalagens para vendas de R$ 2.496,6 e uma mão de obra de R$ 60.000. Então, essa mão de obra será efetuada pelo filho, que foi contratado pelo pai, o qual receberá R$ 2.500 mensalmente. Então, tudo isso irá totalizar um valor de R$ 82.368. Então, contudo, os gastos basicamente serão com os reparos, trocando o filme da estufa e as mangueiras do cotejamento, e também serão divididos com os custos do replantio das mudas, adubação e energia elétrica. E a mão de obra, então, será feita pelo filho Vinícius de Conto, o qual receberá de forma mensal. Dados sobre as receitas. Então, o agricultor irá fazer a venda a 2 locais, aos mercados da região e em feiras. Ele irá produzir anualmente 31.602 pés, vendendo a um valor unitário de R$ 1,90, totalizando um valor de receita de R$ 60.195,8. E na feira, ele irá entregar anualmente 18.250 pés, no valor unitário de R$ 3, totalizando um valor anual de R$ 54.750. O total de tudo isso irá gerar uma receita de R$ 114.945,8. Mas então, sabendo que a taxa de mortalidade da alface é de 5%, aqui já está descontado este valor para o produto final. Então, o agricultor, junto com o técnico, disponibiliza assistência. Então, eles deverão implantar umas medidas visando diminuir o índice de mortalidade e, assim, consequentemente, a perca do produto final. Dados sobre o fluxo de caixa. Então, o TMA foi calculado em 10 anos, o horizonte de planejamento em 5 anos, e o investimento inicial foi de R$ 78.445,31 centavos, que é a estufa mais a irrigação, que isso foi no período 0. No período 1, então, tivemos um custo de R$ 82.368. As receitas estimadas foram de R$ 114.945,8. E o fluxo de caixa de R$ 32.577,8. Isso foi em todos os anos até o quinto período.
Então, estima-se então um fluxo de caixa de R$ 32.577,8 reais a partir do segundo ano e pelos próximos 3 anos seguintes, apresentando uma renda mensal de R$ 2.714,8. Então, o projeto de investimento agropecuário, o PIA, ele necessita de um investimento inicial de R$ 78.445,31 centavos, e assim espera-se que o projeto ele arrecade um retorno líquido total de R$ 191.693,93 centavos em um período de 5 anos, o que equivale a R$ 50.568,38 por ano. E para esse projeto de investimento, a cada real investido, então temos uma expectativa de retorno de 3,44 centavos, tendo um ROI de 28,06 por ano em relação às dimensões de risco. E o projeto de investimento em estudo ele apresentou um payback em aproximadamente de 2 anos. Então teremos retorno em 2 anos, e já o payback sobre N é de 40%, né? Ou seja, o projeto de investimento ele tem que ser promissor em pelo menos 40% da vida estimada para ele se pagar. E do mesmo modo, o TMA sobre TIR ele teve um resultado de 11,51%. Assim, o investimento então ele apresentou níveis baixos de risco. O projeto de investimento agropecuário em questão, então ele apresentou índices favoráveis na abordagem determinística via MMA, obtendo assim uma alta probabilidade de conseguir lucros mesmo em anos desfavoráveis, né? Apresentando baixas sensibilidades e riscos. E diante disso, então, recomenda-se a implementação do projeto de investimento agropecuário sem a necessidade do uso da simulação de Monte Carlo, que é indicada em projetos de investimento que apresentam altas sensibilidades, né? Ou seja, pequenas modificações nos parâmetros de entrada, que alteram a viabilidade econômica do projeto. Então, após a coleta de dados, né, que foi realizada na região ali de Formosa do Sul, no qual o principal intuito foi buscar os melhores preços de venda do alface no mercado de feiras da região, e logo após rodarmos os dados no SAVEP, então, podemos utilizar os indicadores do MMA e do SMC, iniciando assim a análise dos dados obtidos. E com isso, né, o projeto ele não foi executado com recursos próprios, porém teve bons resultados, né, apresentando o retorno do investimento inicial em 2 anos. Logo, então, concluímos que ele é um projeto economicamente viável, apresentando riscos de investimentos e sensibilidade baixa. Então, pode-se dizer que sim, é um projeto de investimento muito viável, por apresentar retorno a curto prazo e por não necessitar de uma grande área para a produção.